O descaso com a urbanização sustentável das grandes cidades vem causando uma série de transtornos aos cidadãos e ao meio ambiente. A falta de acessibilidade nos passeios públicos e a impermeabilidade do solo urbano são problemas frequentes em praticamente todas as cidades do país. Um problema crítico que só será solucionado com o envolvimento de toda a sociedade, começando pela conscientização da população até o investimento em infraestrutura por parte do poder público-privado. Iniciativa inédita no Brasil. A calçada Consciente foi idealizada em 2009 pelo diretor-presidente da Consciente Construtora e Incorporadora, Dr. Ilésio Inácio Ferreira, e projetada pelo engenheiro civil Augusto Fernandes, especialista em acessibilidade. Fruto da constante preocupação da construtora com aspectos socioambientais, a Calçada Consciente implantou um novo conceito de passeio público, mobilizando trabalhadores e a vizinhança local. O projeto prima pela retenção de água da chuva no solo, cuidados na drenagem urbana, reaproveitamento de entulhos, proposta de arborização e, sobretudo, pela facilidade de acesso. Calçada Consciente, na verdade, é um projeto que foi desenvolvido, no primeiro momento, pensando na acessibilidade. Porque nós observamos que aqui na cidade, a maioria das calçadas estão detonadas, as árvores arrebentam o piso, existe desencontro de um lote para o outro, então não existe uma concordância do piso. No desenvolvimento desse projeto, nós criamos uma faixa de drenagem, que é por onde a água, toda a água de chuva que ali caísse, ela pudesse ficar no terreno. E além dessa faixa, foi feita uma tubulação para drenagem, que termina num poço de drenagem. Então esse poço é um poço de infiltração, quer dizer, toda aquela água, até mesmo a água que vem pelo meu fio, ela pode cair, ela é direcionada para aquele poço e ali ela fica no terreno. Nesse poço foi feita uma caixa de recepção dessa água, onde ela faz uma pré-filtragem, quer dizer, o material que hoje escoa todo pela tubulação de água pluvial, que vai contaminar os nossos mananciais. Com esse projeto desenvolvido, esse material fica ali naquela caixa, ele é pré-filtrado e esporadicamente a prefeitura vem, retira aquele material e leva para o aterro sanitário. E a outra questão bastante importante desse projeto foi a questão da arborização da cidade de Goiânia. Então houve-se um questionamento muito grande. Nós temos aí as espécies plantadas, às vezes a espécie inadequada, por exemplo, eu tenho uma fiação elétrica e eu coloco uma árvore de porte alto, daqui a pouco ela tem que ser podada, ela pega na fiação, dá esses curto-circuito na época de chuva. Nós substituiríamos aquelas árvores inadequadas, às vezes plantadas no meio da calçada, atrapalhando essa pista de circulação, na faixa de serviço. Então ali ela não atrapalha, e se ela vai debaixo de uma fiação, ela é uma espécie de pequeno porte, arbustiva, né? Então o projeto ele é bastante amplo, ele contempla essa questão da acessibilidade, a questão da drenagem urbana, da permeabilidade urbana e da arborização. E também ele lida com as questões de sinalização para os deficientes, os portadores de alguma deficiência. Não só os cadeirantes, mas também os deficientes visuais e todos os demais. Então ele é um projeto de um modelo mesmo para ser seguido na cidade de Goiânia. E hoje nós ficamos bastante orgulhosos de ver o prefeito encaminhando esse projeto à Câmara de Vereadores, onde cria um incentivo para a empresa que adotar aquela quadra e desenvolver esse projeto. Então agora a gente acredita que Goiânia vai rapidamente ter todas as suas quadras recuperadas. Tem mais de 3 anos a ideia de se fazer uma quadra. Mas agora que a gente conseguiu, né, e 2 anos para cá que a gente tem viabilizado e visto um caminho, né, um caminho viável, de modo que a construtora Consciente, né, precursora desse trabalho, pudesse estar mostrando para as demais construtoras essa outra oportunidade, essa outra maneira de contribuir para a cidade, né? E essa parceria entre Pirâmide Engenharia e Consciente Construtora pode servir como referência para as demais construtoras, de modo que a gente não
mais fique em 4 ou 2, 4 quadras por ano. Por que não estender isso para os demais construtores e fazer 100 quadras por ano? Aí sim, aí a gente vai ver realmente, né, esse modelo a ser seguido e o resultado mais prático, né, que a cidade vai ser a maior ganhadora e vencedora de tudo isso aí. A inacessibilidade está em qualquer local. Se a gente tentar hoje em Goiânia pegar uma quadra que pudesse dar uma volta nela toda, nós dificilmente conseguiria de cadeira de rodas. Estamos delegando para a sociedade uma responsabilidade que não é eles o resultado e a solução desse problema da calçada. Se a gente pega um proprietário que não tem nenhum conhecimento de acessibilidade, de calçada, de concreto, de materiais, como que a gente vai esperar que ele faça uma calçada decente? Como que ele faça uma calçada acessível? Né? Então, a gente tem que colocar profissionais responsáveis para aquilo que ele tem de afim. Eu pegar um dono de confeitaria e falar que ele deve fazer a calçada dele, poxa, é muito difícil. E eles não vão procurar profissionais para que possa fazer adequadamente. Eles mesmos vão achar que eles são capazes de fazer, contratam um pedreiro e resolve o problema. E o problema não se resolve assim. Todas as árvores escolhidas aqui, elas não têm problema radicular com interferência na calçada, com interferência em tubulações, né, com interferência no asfalto. Né? Então é uma árvore de pequeno porte ou de grande porte, mas que a raiz dela vai para o solo no sentido vertical. Dificilmente a gente vai encontrar uma lixeira que tenha uma altura, né, fácil, tanto da pessoa colocar o lixo, quanto do lixeiro retirar o lixo. O lixeiro, se estiver pegando o lixo pela rua, ele tem esse desnível do meio-fio que acaba, né, ele tendo que colocar e fazer mais força. Então a gente procurou fazer com que aquela parte ali fosse um pouco mais rebaixada, não tivesse quina viva, né, o material fosse mais reforçado, porque tem muitas pessoas que eles vêm, passam a cegueta, roubam o lixo, a lixeira, para poder vender como ferro velho, entendeu? E nesse caso aqui, a bitola é mais grossa. Isso aqui é uma simulação de uma chuva, né? A água de uma chuva está vindo, cai nessa caixa, da caixa vai entrar nesse tubo. Esse tubo tem 20 metros de tubo aqui para dentro. E aí, a capacidade de retenção é de quase 4.000 litros. E a taxa de infiltração aqui é mais ou menos 6,6 litros por metro quadrado por minuto para o solo. Aqui a gente tem uma caixa de infiltração. Tem uma vala ali que vai absorver inicialmente um volume de água aproximadamente de uns 2.000 litros. Se a gente pudesse ver uma foto antes, como que isso aí ficava, né, vocês iam ver que toda essa água aqui ficava inundada. Toda inundada. A água vinha aqui, ó. E agora a gente está dando uma solução de modo que pudesse, né, amenizar o problema, né? A gente vê que vai depender muito do que tem para lá. Então essa água da chuva ela vai alimentar o lençol freático, né? Que hoje existem vários e vários poços artesianos em Goiânia, vão puxando a água, o lençol, e aonde que vai abastecer isso, né? Então é uma das formas de abastecer o lençol freático. A Calçada Consciente é um projeto criado para facilitar a vida dos cidadãos e preservar o meio ambiente. Uma iniciativa que precisa ser difundida e aplicada em todo o país. Acessibilidade, drenagem urbana e arborização correta dos passeios públicos são apenas alguns dos benefícios que esse projeto pode oferecer para a melhoria da urbanização dos espaços públicos.